João 8, versículo 31. João 8, 31. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, e pedimos ao Senhor, meu Pai, primeiramente, perdão pelos nossos pecados. Receba, meu Pai, a nossa adoração, que é o sacrifício dos lábios que confessam o Teu nome. Nós confessamos, ó Deus, que sem Ti nada somos, nada podemos. Tu és tudo para nós. Venha repreender, meu Deus, no poder e na autoridade do nome de Jesus, todo espírito contrário à Tua vontade. Passa o Teu sangue sobre as nossas vidas, e repreenda o poder do inimigo. Leva cativo agora todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, e que possamos, meu Deus, não nos conformar com este mundo, mas devemos transformá-lo pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar, querido. Queridos, esse texto aqui nos traz algo tão poderoso, tão revelador. E as pessoas muitas vezes leem, até conhecem esse versículo, mas não sabem a magnitude que é, não sabem a grandiosidade que é a palavra de Deus. Jesus disse para os judeus que haviam crido nele. Jesus não perde tempo em quem não crê nele. Jesus não tenta fazer discípulos em quem não crê nele. Discípulo é aquele que crê primeiramente. O texto diz: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Porque Jesus não perde tempo em quem não quer acreditar nele. Se vocês permanecerdes na minha palavra, olha o que ele disse: se vocês permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois os meus discípulos. Então aqui, querido, nesse primeiro versículo aqui, nós temos algo extraordinário. Só é discípulo quem permanece na palavra. Só se torna com o título de discípulo de Jesus quem mantém-se na palavra, não qualquer palavra, mas nas palavras que Cristo nos ensinou. E aí entra o segundo estágio, porque a gente primeiramente se torna discípulo através da fé. E quando a gente crê, a gente se torna seguidor de Jesus, das suas palavras, aí a gente tem um título de discípulo. E ele diz, então, o primeiro princípio aqui, olha, permaneça na minha palavra para você ser discípulo verdadeiro, porque quem tem nome, tem muitos que têm nome de discípulo, mas não são. Por quê? Porque não permanecem na palavra que ele ensinou. E aí o segundo estágio do discípulo é a libertação. Os discípulos de Jesus que se mantêm nos seus princípios, na sua palavra e no seu ensinamento, eles são libertos pelo poder da palavra verdadeira.
Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Então, dito isso, eu quero aprofundar, porque o Espírito Santo me deu uma palavra. O culto de quarta-feira é um culto de instrução, de profundidade, de poder de Deus para libertar as pessoas. Deus me deu uma palavra chamando mudando a realidade pelo poder dos princípios. A realidade dos lugares, das pessoas, da vida das pessoas só é mudada pelo poder dos princípios, que é a palavra de Deus, que é os ensinamentos da palavra de Deus. E conhecereis a verdade. Oh, glória. Filha, não baixa? Baixa. Dá um pausa. Pausa a música. Aí você tirou meu fone todo, meu microfone. Som. Aleluias. Quando nós conhecemos a verdade, no processo do discipulado, nós vamos, à medida que nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos sendo libertos, pelo poder da verdade. Muitos da igreja, muitas pessoas estão presas, não porque Deus não tenha poder de libertar, mas porque desconhecem ou negligenciam os princípios de Deus, os princípios espirituais. Ou desconhecem ou negligenciam. E a Bíblia diz assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque cuidai neles ter a vida eterna. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, não é que Deus não tenha poder de libertar. Jesus, a Bíblia diz assim: ele veio para libertar os cativos. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E olha que o diabo tem feito muita obra, viu? Tem destruído muitas vidas, muitos casamentos, muitas famílias, muitas vidas. Entenda e compreenda algo: no reino de Deus, princípios governam resultados. Princípios geram resultados. Primeiramente no reino espiritual. Primeiramente você vai ganhar, por isso que a batalha começa a ser ganha quando você está de joelho, para depois se manifestar. Primeiro você ganha as batalhas é no joelho, para depois vir os despojos. Quando a bênção chegou, isso já é resultado daquilo que você orou. Hoje você está vivendo aquilo que você orou lá atrás, daquilo que você plantou lá atrás, daquilo que você semeou. Posso ouvir um amém? Onde os princípios de Deus são honrados, a presença de Deus se manifesta. Compreenda isso. A realidade muda. A realidade muda quando você entende isso e começa a viver isso. Por quê? Porque onde os princípios de Deus são honrados, ele se manifesta. Por que no Brasil, eu tenho que falar isso. Por que nós vivemos num país que tem tudo para ser a maior potência e não é? Porque negligencia os princípios. O Brasil é conhecido como o país do carnaval, onde só tem prostituição na sua maioria, só tem imoralidade, quebra de princípios. Compreenda isso. Onde há quebra de princípios, meu irmão, a realidade não muda. Mas, 2 Crônicas 7,14, diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, virei e sararei a vossa terra. Olha como que isso é verdade. Quando existe uma realidade espiritual de maldição, primeiramente, você tem que clamar: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, virei. Olha só, a presença de Deus se manifesta. Eu virei e sararei. Cura, libertação, restauração. E onde Deus cura, meu irmão, não tem lugar para miséria, ruína, pobreza, em todos os níveis. Por isso que eu falo que o Brasil é um país que tem tudo, mas não é. Por quê? Porque é um país que quebra princípios. Está enraizado a quebra de princípios. Está enraizado o jeitinho brasileiro de querer passar a perna nos outros, de querer ter vantagem com aquilo que é do outro. E isso muitos, até crentes, negligenciam. Então, por isso que eu falo, não é que Deus não pode libertar e nem quer libertar, mas é porque as pessoas negligenciam os princípios. Elas negligenciam ou desconhecem, mas nós estamos falando de crente, de discípulos. Como nós lemos no início, em João 8, 31 e 32. Tendo dito isso aos judeus que haviam crido nele, naqueles judeus que criam em Jesus: se vós permanecerdes em mim, nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E aí a sequência: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, quando nós compreendemos isso, os princípios sendo honrados, Deus se manifesta. Porque olha só, 2 Crônicas 7,14 se encaixa exatamente nisso. Se o meu povo, não é qualquer povo, é o povo de Deus, aleluia. Ele disse: se o meu povo, não, ele disse não, qualquer povo não, é o povo escolhido de Deus. Porque vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, resgatado das trevas, mortos para o mundo, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. É o povo de Deus, escolhido de Deus, separado por Ele, para clamar, para restaurar a terra. Essa terra precisa ser restaurada, irmão. O Brasil precisa ser restaurado. Está enraizada a idolatria, está enraizado a feitiçaria, sacrifícios humanos, de animais, que amaldiçoam a terra. Está entendendo? Crentes que fazem aborto. Quantos abortos não espontâneos, que fazem sacrifícios a Moloque. E aí aquele sangue é derramado na terra, sangue de inocente, porque gera uma alma derramado. E as pessoas estão presas. Por quê? Porque negligenciam: não matarás. Princípio quebrado, amaldiçoa a terra, amaldiçoa a lavoura. Está lá em Deuteronômio 28, é só você ler. Se vocês ouvirem as minhas palavras e praticarem, vocês serão mais abençoados do que todas as outras nações. Vai lá em Israel, eles são ou não são abençoados? Porque toda uma nação, não vou dizer 100%, mas a sua grande maioria vive princípio: honrar pai e mãe, não matarás. Lógico que eles estão em guerra, é diferente, é outra coisa, defesa própria, mas não matam inocentes. Está entendendo? É um país que é abençoado por Deus, porque desde a sua eternidade eles vivem princípios. Onde os princípios são
negligenciados, cadeias espirituais se estabelecem. No Brasil, muitos princípios bíblicos são negligenciados na sua esfera de nação. Começa pela política. Políticos corruptos que roubam bens mal adquiridos. Tudo isso quebra princípio. Aí os daqui que dizem, né? Eles roubam, então a gente vai também negar, não vamos negar os impostos, vamos passar a perna no governo, vamos fazer tudo porque ele já faz isso. Quebra de princípios. Não é porque o outro lá está errando que eu vou errar igual ele. Eu vou me tornar igual a ele. O governo rouba mesmo, então não vou pagar nada. Não vou pagar isso, vou negligenciar. A libertação, querido, não é apenas quebrar cadeias visíveis, mas é se alinhar com a palavra de Deus, com aquilo, porque isso gera transformação. Quando a gente vê Gênesis 26, aqui eu vou aprofundar. Lá em Gênesis 26, a Bíblia diz assim: e havia fome na terra. Isaac habitou em Gerar. Nos dias de Isaac havia fome, a crise era real, a escassez era real. Mas Deus libera uma direção clara para Isaac. Deus dá uma palavra clara para Isaac. E disse o Senhor a Isaac: não desça para o Egito. Está entendendo? Gênesis 26, 1. De 1 ao 3. E no versículo 12: e semeou Isaac naquela terra, e colheu no mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Aleluias. Quando a realidade é fome, querido, o princípio é obediência. Porque só na obediência que você vai semear, mesmo que seja esse Brasil aqui, que está amaldiçoado. Quando você é fiel, você está no centro da vontade de Deus, você vive princípio, a mão do Senhor está sobre a sua vida, e você vai prosperar mesmo no deserto. Aleluias. Isaac não seguiu o sistema do mundo, ele não desceu para o Egito, ele seguiu a voz de Deus, onde todos viam impossibilidade. Gerar estava na fome, estava no deserto. Deus liberou provisão sobrenatural, aleluias, porque é assim que nosso Deus faz, é no sobrenatural que Ele manifesta. Anote isso, princípio espiritual: obediência gera provisão. Quem planta, colhe. Isaac semeou, segundo a palavra de Deus, e ele colheu no mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Quem permanece onde Deus mandou, meu irmão, prospera, mesmo em tempos difíceis. Aleluia. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você entregou o seu caminho ao Senhor, amém? Você confia nele, o mais Ele fará. Agora você precisa viver princípios. A segunda pessoa que me vem à mente é Jacó. Quando a realidade é mentira, é engano, porque quando Jacó nasceu, a sua identidade foi usurpador, enganador. Jacó significa usurpador. Mas o Senhor tem poder de mudar a identidade, amém? Aleluia. Jacó viveu anos preso à sua identidade errada, enganador, fugitivo, culpado. Anos ele viveu nisso. Mas chegou o dia que ele se encontrou com Deus, aleluia. Gênesis 32, 24. Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste, aleluias. Deus não apenas mudou o futuro de Jacó, mas Deus muda quem ele é na sua essência.
Libertação de verdade que vem de Deus, ela começa no teu interior. E os frutos vão começar, porque a árvore boa dá bons frutos. A árvore má não pode dar bons frutos. Deus mudou a vida de Jacó. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, aleluia. Deixa eu falar algo para você, o princípio aqui é o seguinte: Deus quebra ciclos antigos, quando há arrependimento e rendição. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar minha face. Rendição, mudança de direção. Olha, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Ele se amoldou, não aos padrões do mundo, mas ele se amoldou aos padrões do eterno, aleluias. Aí começa a transformação mesmo, de verdade. E aí quando você pensa que não, a sua vida é transformada. Tudo que está ao seu em volta, não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldades, tá? Porque a terceira pessoa que eu quero falar é de José. Qual foi a realidade de José, mesmo ele sendo fiel? Primeiro, ele foi traído pelos seus irmãos. Foi vendido. Mas José foi fiel em todo o tempo. Mesmo ele sendo traído, ele não foi infiel. Ele permaneceu fiel. Mesmo que você seja traído, mesmo que você seja humilhado, permaneça fiel. Aquele que te prometeu é fiel, aleluias. José foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido, acusado injustamente e preso injustamente. Parecia ter perdido. Aleluias, mas a Bíblia repete algo poderoso. A Bíblia diz que em todo momento, na cadeia, na casa de Potifar e na presença de Faraó, o Senhor estava com José, pelo que o Senhor o abençoava. Gênesis 39, versículo 2 diz: o Senhor estava com José, mesmo no cárcere. José manteve os seus princípios. O exterior não pode mudar aquilo que está no teu interior. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. E que se esse edifício aqui ruir, que essa casa terrena, o Senhor tem preparado um edifício melhor e eterno para nós na glória, aleluia. José, ele não negociou sua fé, ele continuou acreditando em Deus. José não negociou sua santidade. Na casa de Potifar, a mulher de Potifar queria fazer coisas erradas com ele, mas ele não negociou o seu caráter. Gênesis 50, versículo 20, vós intentaste mal contra mim, disse José, porém Deus o tornou em bem. É assim que funciona naqueles que são fiéis. Quem guarda princípios na dor, governa no tempo certo. Quem guarda princípios na dor, vai governar no tempo certo de Deus. Governar sobre a sua vida, em todas as áreas. Onde o Senhor, você colocar suas mãos, abençoado será. E quando a realidade é prisão, cativeiro, foi assim com a vida de Daniel. Daniel foi levado cativo sem ter pecado, porque os nossos pais pecaram, nós somos trazidos para a Babilônia. Se você pegar Daniel capítulo 1, 2, 3, você vai ver Daniel orando e buscando ao Senhor, pedindo a Deus arrependimento pelo pecado dos pais desse Senhor. Nossos pais pecaram, mas nós pecamos também. Neles nós pecamos, mas nós nos arrependemos.
E o Senhor nos disse que seria 70 anos na Babilônia. O tempo se cumpriu, Senhor. Agora usa de misericórdia para com o teu povo, que se chama pelo teu nome. Daniel foi levado cativo, pressionado por um sistema corrupto chamado Babilônia, o ameaçando de morte. Ainda assim, ele decidiu ser fiel e anulou decretos malignos que existiam sobre Israel. Por quê? Porque ele santificou, ele consagrou e ele não se contaminou com os princípios babilônicos. Sabe o que acontece no Brasil? É isso. Muitos se contaminam. Muitos que são cristãos, evangélicos, até pastores, líderes, quando entram na política, em vez de fazer diferença, se contaminam, começa a ser corrupto também, a roubar. Como que Deus vai mudar essa nação? Quando não há uma mudança de mentalidade. A consagração de Daniel, querido, fechou a boca dos leões, aleluias, e anulou decretos malignos. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, louvado seja Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é sujeitar o diabo, não é sujeitar a carne, não, sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar a Deus? Viver princípios. Olha, o mundo está falando que eu tenho que trair minha esposa, mas eu tenho um voto com meu Deus primeiramente, e com minha esposa em aliança. Mas hoje em dia tudo pode. A Bíblia diz, não, seja marido de uma só mulher. Está entendendo? Não negligencie princípios. A gente não anda segundo o curso deste mundo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Cadê os crentes? Conhecem a Bíblia? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque não andam segundo o curso deste mundo. Não andam segundo o curso deste mundo. Não andam segundo o curso deste mundo, mas segundo o Espírito. Aleluias. Santidade gera autoridade espiritual. Nós estávamos algumas semanas atrás pregando, eu já contei isso aqui. E nós estávamos profetizando, dizendo que Deus ia mudar a realidade ali do Manaim, que era infestado de demônios, e Manaim significa acampamento de Deus. E eu falei, Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos que aquele lugar vai se tornar verdadeiramente Manaim, acampamento de anjo, acampamento de Deus. Quando eu fechei minha boca, o diabo trouxe uma mulher endemoniada para dentro da igreja. Aí Deus falou comigo, foi eu que mandei o anjo trazer ela aqui. Agora profeticamente, você vai orar por ela e vai libertar. E eu não precisei nem, irmão, falei nada. Ela foi lá na frente com as mãos para trás já. E eu só falei assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai dessa vida, demônio. E ela, puf. E o Espírito Santo falou comigo, isso aqui foi um sinal. Consagração e santidade gera autoridade. Danielzinho estava lá, ele ficou embriagado no Espírito. Ele não conseguia ficar de pé. Uma criança de 7 anos. Tamanha foi a unção de Deus. Mas as pessoas precisam ter corações desejosos pela presença do Eterno. Não importa. A minha fome e a minha sede de Deus precisa ser maior do que as minhas vontades deste mundo. Pelas coisas deste mundo, mesmo as coisas certas. Não é só as erradas, não. Tem gente que tem mais fome e sede das coisas certas deste mundo e negligenciam a vontade de Deus para suas vidas. A parábola do homem rico disse, olha, eu tenho esses celeiros, mas eu vou derrubá-los e vou construir outros maiores.
e vou trabalhar, vou encher, para depois eu dizer para minha alma: alma, agora goza do fruto do teu trabalho. O que tem de errado nisso? Do ponto de vista dos olhos humanos, nada. O cara trabalhou, né, honestamente, correu atrás, cresceu, mas veio uma voz do céu que disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e que você tem feito para quem será? O que você tem feito para quem será? Esse trabalho todo que você tem tido, correndo para trás, para frente, e nada para Deus, para o reino de Deus, para quem será? É melhor. O que adianta, a Bíblia diz, que você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E para terminar, quando a realidade é miséria, ruína, pobreza, porque a realidade da miséria espiritual se manifesta no plano físico também. Onde tem pobreza, miséria, fome, doença demais, você pode ter certeza que ali está infestado de demônio. Esses países da África, países da América Central, Haiti, onde tem muita pobreza, está tudo infestado de demônio. Você vai num lixeiro, não fica infestado de moscas e tudo, e assim é os demônios, ele fica onde tem sujeira. Fica onde são os princípios, são negligenciados nas suas raízes, de geração em geração. A Bíblia diz lá em Juízes capítulo 6, houve um tempo em que Israel empobreceu muito, sabe por quê? Por causa da presença dos midianitas. Mas primeiramente, a Bíblia diz em Juízes 6, e os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Assim, Israel empobreceu muito, por causa dos midianitas. Juízes 6. Israel empobreceu muito por causa, primeiro porque fez aquilo que era mal. O que é fazer aquilo que era mal? Quebra de princípios. Pelo que o Senhor entregou nas mãos dos seus inimigos. 7 anos. Tudo que Israel plantava, os midianitas e os amalequitas vinham e comia tudo, destruía tudo. Tem uma certa semelhança com o Brasil nosso. Sabe que todas as nações da terra estão enriquecendo por causa do Brasil, enquanto o Brasil vive na pobreza? Agora, essa semana, venderam uma mina lá de Goiás, custa $1 bilhão. $1 bilhão, mas a mina deve valer 30, 40 vezes mais, 100 vezes mais, de tanto dinheiro que eles vão levar para fora, e $1 bilhão, metade disso vai para o bolso dos corruptos, e a outra metade não chega na ponta. Onde que está a bênção de Deus nisso? Na mão dos midianitas e dos amalequitas. Como que Deus vai mudar isso? Se o povo de Deus não muda princípios, não busca viver princípios, é malhar em ferro frio. Você fala, mas as pessoas, na sua grande maioria, eu não estou falando da realidade daqui não, tá, irmão? Estou falando de um modo geral. Você fala, ensina, as pessoas continuam do mesmo jeito. Entra aqui e sai aqui. É desanimador você pregar, você ensinar, e as pessoas não mudam de vida, negligentes e desobedientes à voz de Deus. Juízes 6,4 diz que eles não deixavam mantimento algum em Israel. Mas quando o povo clamou, Deus levantou Gideão, aleluias. E Deus fez algo inesperado. Juízes 7,2, havia gente demais. Gideão, separa só 300. Deus faz o filtro dele quando ele quer resolver um problema. Não é todo mundo que pode resolver o problema para Deus, não. Medrosos, voltem atrás. 10 mil foi de uma leva só.
Ó, gente, se vocês não quiserem, pode ir embora. Na hora, 10.000 foi embora. Tinha 30.000 no início, se não me falha a memória. 10.000 foi numa leva. Aí depois Deus falou assim: manda o povo beber água no rio. Os que vieram com a mão assim, você separa de um lado. E os que foram com a boca assim, você separa do outro. Aqueles que vieram com a mão, você libera todos eles. E aquele que ficou assim, separa eles. Porque é com esses aí que eu vou vencer. Vocês vão vencer. E esse povo foi 300. Eu não sei, não lembro ao certo o número. Mas com esses 300, Deus destruiu todo o exército dos midianitas, que era muito mais, se não faz 100.000 pessoas. Era coisa absurda, surreal. Deus reduziu o exército. Deus reduziu o seu exército. É povo demais. Porque no meio do povo de Deus, dos guerreiros, não pode ter medroso, não pode ter gente covarde. Então Deus vai reduzir para ensinar que libertação não vem da força humana. Não foi com a força de Daniel que ele venceu. Foi com a força dos decretos. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Daniel capítulo 5. E vê uma mão que escreveu no muro, na parede lá: 1000 príncipes da Babilônia se prostituindo e comendo e bebendo dos utensílios da casa do Senhor. Até que veio o decreto da mão do próprio Deus. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Você foi colocado na balança e foi achado em falta. O Senhor tira o teu reino de ti hoje. Outro vai entrar no teu lugar e você vai morrer. Tuf! Na mesma hora. Tudo aconteceu. Quando o povo volta para os princípios, Deus quebra o espírito devorador. Lembra de Juízes? Malequitas, midianitas, devorador. Mas eles começaram a clamar e começou a viver novamente o princípio. Então quando você obedece esse princípio, meu irmão, o devorador não tem poder. Tem coisa que a oração não resolve. Pode vir um homem mais santo do mundo, que ora e as coisas acontecem, mas se você não quiser viver de acordo com a Bíblia, porque Deus não vai contra a palavra dele. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E para concluir, princípios honrados mudam realidades. Isaac nos ensina sobre obediência, Jacó nos ensina sobre transformação, José nos ensina sobre fidelidade, e Daniel nos ensina sobre consagração, e Israel, Jacó, nos ensina a dependência total de Deus. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar neste momento. Deus quer quebrar ciclos de miséria, de ruína, de mentira, curar feridas antigas, restaurar identidades. Mas para isso você precisa viver princípio, você não pode negligenciar. Ah, pastor, eu não conheço. Errais não conhecendo, é um erro seu. Negligente é um erro seu. Não é que Deus não quer curar, não é que Deus não quer libertar. Como assim que Ele não quer? Se Ele determinou. Joel 2,25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta e pelo purgão. E vos darei o vinho, o trigo e o azeite. É um tempo de restauração, mas o povo precisa se humilhar, buscar e obedecer à voz do Senhor.
Termino com Isaías 1,19. Se ouvirdes, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiser e obedecer. Se quiser e obedecer. Até para você ser abençoado, você tem que querer e obedecer. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Quando você decide viver pelos princípios do reino, Deus muda a sua realidade. Decida hoje: eu quero viver para o reino. Eu quero viver uma vida de princípios. Eu não vou negociar os princípios da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Quando nós fomos como igreja negligentes, quando nós desobedecemos os teus princípios, perdoa-nos, Pai. Assim como Daniel intercedeu, mesmo não sendo o pecado pessoal dele, mas era o pecado da nação que havia se distanciado do Senhor. Como nação brasileira, Pai, nós nos distanciamos, mas clamamos a Ti, porque somos povo escolhido do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu o ouvirei do céu. Ouve as nossas súplicas, Pai. Muda a sorte da nossa nação. Nós estamos cansados de ser roubados como nação. Estamos cansados, ó Deus, de ser, meu Pai, saqueados pelos povos das nações. E o povo continua na miséria, na ruína, na pobreza. Paga mais imposto que vive nesse mundo aqui, desse Brasil nosso, Pai. Tem misericórdia. Não tem saúde que presta, não tem estrutura que preste, porque tudo isso é espiritual. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Assim como Isaac, se o Brasil não quiser mudar, o Brasil é como Gerar. O Senhor nos mandou ficar aqui. Nós vamos semear e nós vamos colher 100 vezes mais, porque a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos a tua bênção. Leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa os teus filhos que aqui estão, aqueles que vão também assistir, aqueles que estão assistindo agora online. Que o Senhor Deus visita os lares, visita as famílias. Leva-nos em paz para os nossos lares. Obrigado, Deus, pela provisão. Obrigado pelos teus filhos que são dizimistas nessa casa, que através do dízimo, do dinheiro deles, nós conseguimos pagar o aluguel dessa igreja. Nós conseguimos suprir, meu Pai. E o Senhor sabe das nossas condições. Por isso, ó Deus, levanta mais mantenedores. Prospera aqueles que já são. E levanta outros para que a tua obra não cesse, Pai. No nome de Jesus, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento abundantemente. E então eu ouvirei do céu, abrirei as janelas dos céus. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu, eu não sou Deus. Está escrito. Abençoa cada um deles, prospera-os, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Os irmãos têm